Quem disse que fazer a caridade é algo fácil? De jeito nenhum. Hoje a gente vai falar sobre o texto Ouvistes do livro Vinha de Luz. Seja muito bem-vindo de volta. Eu convido vocês hoje a fazer então a leitura do texto Ouvistes do livro Vinha de Luz. A gente vai ler aqui para vocês primeiro, porque talvez muitas pessoas estão pegando esse vídeo de repente, não tem o livro em mãos, podem estar na rua, em outro lugar qualquer. Então eu coloco o texto aparecendo em tela, não se preocupe. Ou apenas ouça a leitura e depois a gente vai partir aqui para a reflexão das ideias sobre o que significa o texto, o que eu consigo tirar dali, o que eu consegui absorver, o que me intuiu de ideias. E eu digo sempre que isso é muito particular de pessoa para pessoa, então não se fie somente ao que eu disser aqui. Se você tiver outras ideias, eu te convido a acrescentar isso, colocar aqui no campo dos comentários para enriquecer o debate. A gente sempre faz isso. Então acompanha comigo agora a leitura do texto. Ouvistes. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, João 16:1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra, compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações de que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pelas pragmáticas das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo a marca da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Bom, o texto fala basicamente, trocando em miúdos, do serviço que aquelas pessoas que serviam o Cristo iam prestar, iam fazer. A máxima do Cristo é amar ao próximo como a si mesmo, dentre tantas outras lições, mas basicamente isso na prática era o quê? Fazer a caridade. Então sair para pregar a palavra, para ajudar pessoas e etc e tal. Só que, do mesmo jeito como a luz trabalha, as sombras também trabalham, E queriam impedir que o Cristo realizasse aquele trabalho. E isso eu estou falando aqui de Jesus porque o texto remonta a ele, mas isso acontece até os dias de hoje com todos que resolvem trabalhar na caridade, resolvem trabalhar por trás de uma doutrina edificante, que ajude pessoas. Isso é muito comum. E o que acontece? Começam, como ele disse no texto, perseguições, calúnias, difamações, sejam dos seus próprios familiares ou de pessoas próximas, ou simplesmente de desconhecidos, que maldam uma determinada atitude ou querem ver algo por trás daquilo que você está fazendo, como se você tivesse alguma intenção em algum benefício. Enfim, formas de te denegrir, de te descreditar, tirar o crédito da sua atitude, da sua ação, e com isso tentar parar o seu movimento. Isso é muito comum. Às vezes dentro do próprio seio familiar, você tem pessoas que você começa ali a disseminar ideias de uma determinada doutrina, e pregar e ter esse movimento e tal, e as pessoas te ridicularizarem, fazerem piadas, etc.
Isso tudo o quê? Manobra das sombras. É da ignorância da pessoa? É. Agora, com certeza tem por trás ali algum assediador inflando, insuflando ali o ódio, a ironia, alguma coisa para te atacar, para tentar te demover desse trabalho. Então você tem que ter muita perseverança, resiliência, persistência. E há um outro lado, que acho que aí é a ideia central desse texto mesmo, que eles colocam, que é o quê? Jesus avisou, né, de tudo que você veria de, vamos dizer assim, inaceitável na esfera terrena quando no concurso da caridade. Todo mundo sempre disse assim, você está com problemas, está com depressão, não sei o quê, vai fazer a caridade. E muitas não entendem, como assim, né? E é muito simples. Por quê? Você vai fazer caridade para quem? Para quem precisa. E quando você começa a tomar contato com a realidade de pessoas necessitadas, você para de reclamar de tudo que você vive e começa a ver que você tem muitas bênçãos, muita graça. A começar por ter um corpo saudável, depois para ter um lugar para morar, para ter o que comer, e etc, etc, etc. Então o exercício diário daquilo vai te burilando, vai fazendo a reforma íntima, vai te melhorando, te elevando. Por isso que as sombras não querem que você atue, porque não só vai te trazer muita elevação, como você vai ajudar a muita gente. Tem pessoas que estão sendo assediadas para estar naquela condição ali, e você chega para prestar um auxílio e você está tirando ela daquela condição de sofrimento, não é? Então, Jesus falou isso, né? Que você estivesse preparado para ver essas coisas, como por exemplo, tem um outro ponto que me chama a atenção ali, a questão quando ele fala que você verá o joio se desenvolver ao lado do trigo. Quer dizer, quantas pessoas você não vê que são assim, né, rotuladas como más? Às vezes, eu não tô dizendo que os ricos são maus, ok? Mas tipo assim, muitas vezes são pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, não usam aquilo para uma prática da caridade, são pessoas ignorantes, são pessoas desorientadas e sei lá, tem todos aqueles comportamentos, porque infelizmente o dinheiro, para nós que somos da terra, que ainda somos muito atrasados, ele acaba manifestando em nós a nossa pior natureza, digamos assim. Então a gente tem todos os tipos de excessos, de vícios, etc e tal. E às vezes você está ali prestando um trabalho de caridade, tem uma pessoa cheia de condições ali, que é toda moralmente torta, e você, por vezes, pode ver aquilo e ficar indignado, né? Porque em contrapartida, ao lado de uma pessoa daquela, pode ter um pai, por exemplo, que está lutando para manter um filho vivo, que está com uma doença terminal ou um câncer, alguma coisa assim, que não tem recursos para pagar um tratamento digno, para que a pessoa, se não sobreviver, pelo menos tenha um final digno ou consiga lutar sem sentir tanta dor, enfim, que seja um gesto de amor, você poder fazer o máximo possível por aquela pessoa enquanto é tempo. E aí um pai desse rezando, pedindo a Deus recursos para conseguir proporcionar isso ao filho ou a um parente doente, enquanto um outro tem ali recursos sobrando e usa de forma inadequada, com futilidades, com ostentações. Isso, para quem está ali trabalhando com a caridade, você fica extremamente assim ofendido, magoado, e muitas vezes você vê coisas que você julga que são injustiças. A própria doutrina espírita, ela fala incessantemente que não existem injustiças. E muitas pessoas até nem gostam de tocar nesse ponto, mas é o quê? Dizendo sobre a pluralidade das existências, então aquilo traz justificativas para tudo que nós estamos passando. Se nós estamos passando algumas agruras, sofrimentos, e não é decorrente de ações dessa vida, com certeza foram de vidas passadas, e você está passando aquilo como uma expiação, como uma prova. Então, por exemplo, no exemplo do rico que tem muito dinheiro, que está numa situação abastada, enquanto outros podem estar na miséria ou sofrendo com doenças que não têm dinheiro para tratamento e etc., e você olhar aquilo à distância, grosso modo, achar aquilo uma injustiça divina, você saiba que a riqueza também é uma prova. E que, claro, toda ação tem sua reação, toda causa tem sua consequência, então, com certeza, se essa pessoa até o final da jornada dela não aprender a dar um bom fim para aquele recurso, não usar aquilo para o crescimento próprio, para a reforma íntima e etc e tal, ela vai expiar, se não ainda nessa vida, numa próxima vida. Ela pode, por exemplo,
ao fim da vida, consumir todo esse recurso também com uma doença terminal, porque no concurso da vida dela, ela cruzou com pessoas que precisavam de ajuda e eram doentes terminais, e ela não ajudou. Isso é um dos exemplos. Dentre outras tantas coisas, porque a espiritualidade ela é muito mais profunda do que o que a gente imagina. Tem muito mais coisas ao redor de uma encarnação do que um simples deu levou, né? É levado muito mais coisas em consideração. Eu costumo sempre dizer aqui, cada ato que você tem, ele não reflete só em consequência na tua vida, reflete na consequência de todas as pessoas que estão ao seu redor, que convivem direta ou indiretamente contigo. Então eu imagino quão difícil seja para se planejar uma encarnação, porque imagina, você tem que pensar em tudo ligado a uma teia de aranha ali de todas as pessoas que vão estar envolvidas no teu enredo e planejar cada evento que vai acontecer na vida dessa pessoa, como que vai refletir na vida dos outros, e esse reflexo trará também consequências e novos direcionamentos na vida de todas essas pessoas. Então assim, tem que ser uma coisa toda sincronizada para que seja extremamente proveitoso para todos, né? No caso dos familiares mais próximos, a gente chama de grupo karma, né? Para todo o grupo karma ali, mas também em sociedade. Então, enfim, voltando à ideia do texto, é exatamente isso que ele quer dizer. Você vai ver todos esses tipos de incongruências aí quando estiver fazendo a caridade, vai ter os ataques e, enfim, as perseguições e as disparidades, e que ele disse que não esperasse um mundo em rosas, algo assim, não me lembro muito bem, mas que o serviço era como a coroa com espinhos. Quer dizer, a coroa é um símbolo de enaltecer, né, de colocar alguém numa patente mais alta, mas quando ele diz a coroa de espinhos, que por sinal Cristo infelizmente foi flagelado com isso, é o quê? Que o que aparentemente por fora parece muito bonito, muito, né? Na verdade é como eu disse, uma espécie de flagelo, porque a caridade tem esse viés. Você vê essas injustiças, você ser perseguido quando você está querendo fazer o bem. Às vezes você vê autoridades te proibindo, te cerceando de executar ali uma ação coletiva, alguma coisa que é para o bem de uma comunidade, alguma coisa assim. Enfim, e não esperar nada em troca, né? Muitas vezes você começa um movimento desse sobre caridade, sobre prestar auxílio ao próximo, e você de imediato não recebe nada em troca. Uma das coisas que se aprende também é esse exercício da compaixão, porque muitas vezes você tem até pessoas ingratas, que não, enfim, não agradecem aquele seu gesto, não legitimam ele, não estão nem aí, né? E você tem que estar ali com a compaixão, sabendo o quê? Que aquele irmão está num momento que ele ainda não evoluiu, que ele tem os traumas dele, os problemas dele, você não sabe se ele tem alguma ferida emocional com essa coisa de rejeição, de abandono. Então ele vê alguém vindo fazer o bem para ele, é aquele famoso animal que só toma paulada, e quando chega alguém para resgatar, ele morde a pessoa que veio para o salvar. Então isso é muito comum também. Enfim, é um grande exercício de enobrecimento, e é curioso você ver que desde aquela época do Cristo ele já avisava isso. Não espere um mar de rosas, né? Quer dizer, eu acho que o caminho para a evolução mais rápido é a caridade realmente, tanto que tem um lema do Espiritismo célebre aí que é: fora da caridade não há salvação. Porque realmente só vendo as coisas na prática que a gente aprende. Muitas vezes nem assim a gente aprende, precisa passar na pele. Ou seja, não é o suficiente eu ir ajudar uma pessoa a ver a necessidade que ela passa, a vida lamentável que ela tem, para eu passar a agradecer a minha. Muitas vezes eu preciso passar por aquilo, na pele, para que eu volte a valorizar aquilo que um dia eu tive. Isso é das lições as maiores que todos nós passamos. Bom, isso são apenas algumas reflexões. O texto daria margem a muito mais reflexões do que só isso. Eu estou ali na superfície, porque senão o vídeo fica grande demais. Então, novamente, eu convido você a deixar ali nos comentários outras ideias que te surgiram quando você leu esse texto. Isso engrandece e enobrece aí o trabalho, nos ajuda, né? Ninguém aqui é detentor de uma verdade, de um grande conhecimento. Nós todos estamos partilhando o conhecimento que foi deixado por outros, pelos mestres, como nosso irmão Jesus Cristo. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
Conto com vocês para o próximo episódio. Um abraço.